Então, boa noite. Nós estamos hoje recebendo aqui o Dr. José Eduardo de Rezende Chaves Júnior. Ele é advogado, desembargador aposentado do TRT de Minas Gerais. É professor convidado aqui da pós-graduação na UFMG, doutorado em Direitos Fundamentais, presidente da União Ibero-Americana de Juízes e diretor fundador do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura do Ministério Público do Trabalho. É realmente um currículo aí bem interessante. A gente está muito feliz que o senhor aceitou o nosso convite. Contamos aí com o pessoal para fazer perguntas, interagir, e vai ser um prazer ouvir o senhor. O senhor está com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer à clínica pelo convite, para compartilhar com vocês aqui um tema que eu achei interessante. Eu não sei como é que vocês descobriram esse tema, que vocês me pediram, porque ninguém está falando isso em lugar nenhum, né? O último lugar que eu me lembro foi numa aula da pós, na pós-graduação, né? Estrito de Ciências da FMG, que eu falei no finalzinho sobre a questão da intensidade da jornada, né? Que é um novo salto, a meu ver, do direito do trabalho. Então, eu fiquei até admirado com vocês. Então, vocês estão pediram para abordar uma questão de ponta, isso provavelmente vocês não vão encontrar em lugar nenhum, né? Porque é uma coisa nova, eu mesmo já estou começando a querer escrever, sabe? Fazendo alguns apontamentos, estudando, para publicar sobre isso. É um tema que vale a pena debruçar, viu, gente? Quem tiver em mestrado, TCC, eu acho que é um tema muito bom, muito rico, embora vocês não vão ter muita bibliografia, quase nada, né? Mas eu acho que é bom assim mesmo. Escrever coisa que todo mundo fala, repetir, né? Não tem Claro, muito. a bibliografia é feita assim, né, professor? A gente Exato. vai, aqui nas É reuniões bom passadas, também tiveram desbravar, né? muitos temas assim, né? Sim. Sim. Então, a questão que eu vou falar para vocês assim, nós vamos estar desbravando direito do trabalho. E porque o direito do trabalho, como vocês sabem, nasceu há mais de 100 anos atrás, e o cerne do direito do trabalho, inclusive, levou à criação dos próprios sindicatos, que foram os grandes responsáveis pela existência do direito do trabalho, foi uma luta que se transformou universal, a luta pela limitação da jornada de 8 horas. São mais de 100 anos atrás, né? Porque naquela época a jornada era de 15 a 16 horas para os trabalhadores. 15 a 16 horas por dia. Inclusive para crianças. Então, imagina, hoje, a gente fala em fixar a jornada em 4 horas por dia. A gente acha uma coisa inacessível, não é? Isso não vai passar, esse Congresso conservador não vai deixar, isso aí não vai passar nunca. Nem o próprio PT tem coragem de anunciar isso, né? Pois os sindicatos estavam em situação de muito maior fraqueza, né? E acreditaram que era possível reduzir pela metade a jornada, que era de 16, e passaram para 8. Então, foi uma campanha que se alastrou pelo mundo, né? E hoje é praticamente global, né? A jornada de 8 horas. Tem alguns poucos países que têm um pouco mais de jornada de 8 horas, mas é quase que um consenso universal. E, sobretudo, na Europa, já se começa a baixar a jornada. A França começou, reduziu para 35 horas a jornada, né? Era 40, passou para 35. A Alemanha
tem vários acordos coletivos nacionais, estabelecendo jornadas de 28 horas semanais, já tem na Alemanha, né? Não é uma lei, não é lei, é negociação coletiva, né? Mas de grandes sindicatos nacionais que abrangem somente o IG Metal, né? E também nós estamos vendo aí pelo mundo várias experiências, e eu vi agora até que vai começar aqui no Brasil também, várias experiências de reduzir a jornada para 4 dias por semana. Tem 2 sistemas, um que emenda sexta, sábado, domingo, e tem outro sistema que é segunda e terça, folga na quarta, quinta e sexta trabalho, folga sábado e domingo. Tem esses 2 sistemas de 4 horas. E tem o sistema que só faz compensação de jornada, não reduz a jornada, distribui em 4 dias, mas mantém a mesma jornada. Então, trabalha mais um pouco nesses dias. E tem outros sistemas que reduzem efetivamente a jornada. Tira as 8 horas do dia. Então, que era 40 horas, tira 8, passa a ser 32 horas. Então, tem vários países que não reduziram para 32 e tem outros que reduziram, mas com 40. Então, isso é um processo, né, que, tendo uma visão, vamos dizer, otimista, né? Otimista não falo otimista, falei a palavra errada. Eu sempre uso Suassuna. Vocês já ouviram falar no Ariano Suassuna, né? Um escritor. E o Ariano Suassuna tem uma tirada muito boa, que ele fala o seguinte: olha, todo otimista é ingênuo. Agora, todo pessimista é um chato. Não é a coisa mais aborrecida você ter uma pessoa pessimista do seu lado o tempo todo? Isso não vai dar certo, isso não vai dar coisa boa, né? Tem coisa mais aborrecida do que isso, como pessimista, né? Ele falou assim: olha, o otimista é ingênuo, o pessimista é um chato, então eu procuro ser um realista, né? Um realista, mas um realista com esperança. Porque se a gente não tiver esperança, a gente cristaliza e para de desenvolver. Então, vocês, jovens, principalmente, vocês precisam de ter esperança. E nós estamos sentindo um momento de um pouco de desesperança, né? Então, isso é muito ruim. Então, é preciso a gente buscar esperança. Mas não pode ser uma esperança bobinha, né? Um otimismo ingênuo. A gente tem que ter esperança, mas uma esperança, sobretudo, fundada na luta, né? Na busca. Não é esperar cair do céu, que não cai, né? Isso é só a luta, né? Muito, para a jornada chegar de 8 horas, muito sangue custou. Direito de trabalho é um direito construído com sangue de trabalhador. É essa dura verdade. Hoje a gente vê os sindicatos sendo criticados, etc. Essa conquista é uma conquista de sangue, gente. Muita gente morreu, muita gente padeceu, muita gente, injustiças, todo para que o direito do trabalho continue, se desenvolva, né? Só que agora nós chegamos num ponto, num estágio, que o sistema financeiro, os donos do poder, descobriram uma forma melhor do que a luta, o sangue, né? Eles descobriram que é melhor entrar na cabeça das pessoas e convencê-las de que os trabalhadores são empresários de si mesmos. E muita gente está caindo nessa pegadinha, né? Sou empreendedor, né? Eu vejo os aplicativos, né? Os aplicativos são um retrocesso tremendo na jornada.
Se vocês forem ver, a grande maioria que trabalha realmente como aplicativo tem jornadas de 12 a 15 horas. Olha que nós estamos voltando lá nos primórdios da Revolução Industrial. Muita gente, eu conheço muitos, né? Eu converso muito com eles. Tem alguns que não, né? Tem alguns, ontem mesmo, um aposentado falando, não, eu trabalho aqui só de terça a sexta. Eu sou aposentado. Então, vocês vão encontrar sempre algumas pessoas assim, que trabalham ali, estudante que trabalham meio horário e tal, mas isso não é, isso aí são poucos. Os trabalhadores mesmo, que são motoristas profissionais dos aplicativos, trabalham de 12 a 15 horas, 6 a 7 dias por semana. Eles não têm domingo mais, pelo menos grande parte trabalha domingo de manhã, pelo menos. Né? Então, nós estamos tendo um retrocesso muito grande. E por isso que a gente não pode ser ingênuo. Né? Então, a automatização, a grande pessoa, muito se fala na mídia, em estudos, dizendo que vão acabar os empregos. Né? Que agora está todo mundo com medo do chat GPT, vai tomar o emprego de todo mundo, que as máquinas e tal. Nós estamos num momento que que é o neoludismo. Né? Como você sabe, o ludismo foi um movimento que houve há 100 anos atrás, também na época da efervescência da criação do direito do trabalho, que os trabalhadores resolveram sabotar as máquinas, resolveram quebrar as máquinas. Esse foi o movimento do ludismo, porque eles chegaram à conclusão que as máquinas iam tomar o lugar dos trabalhadores. Né? Então, eles queriam. Então, eu não acho que a questão, a gente pode ressuscitar, ser neoludista. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos jogar todo mundo no celular na parede, né? Um detox. É isso? Será que é o caminho? Né? Pode ser. Tem gente que vai ser uma saída boa. Né? Mas isso é uma coisa que é difícil de a gente imaginar isso. Né? Isso porque as pessoas estão viciadas nas mídias, né? No celular e tal. Mas eu não concordo, e tenho dados, para achar que a automatização, que o chat GPT, que o desenvolvimento tecnológico vai terminar com os empregos. Por quê? É a mesma coisa do ludismo. Não acabou. A Revolução Industrial não acabou com os empregos. Acabou com alguns empregos, mas criou outros. Né? E é mais ou menos o que vai acontecer com o chat GPT, com a inteligência artificial. Vai extinguir muitos empregos, ou vai reduzir muitos empregos, né, que existem hoje, mas vão criar novas necessidades. Né? O trabalho humano é muito... Vocês vão ver como eu vou falar isso antes de entrar na intensidade. Né? O trabalho humano é ainda a principal fonte de valor hoje. E eu vou mostrar para vocês isso. Embora a gente está passando um momento de desprestígio do direito do trabalho, mas eu já estou vislumbrando a recuperação desse prestígio. Deixa eu contar para vocês. Eu sou pesquisador na área de direito e tecnologia há mais de 20 anos, desde o milênio passado, desde o século passado. Final do século passado, eu já estudava os impactos da tecnologia no direito e também no direito do trabalho. Né? E naquela época que eu estava estudando, estava de moda um professor de Harvard, que chama-se Lawrence Lessig, que anda meio sumido, e que um livro muito que também está sumido, é um livro que bombou demais no final
do século passado, né, dos anos 90, final dos anos 90, início do novo milênio. Estava muito bombando esse livro dele, que era Code is Law. O código é o direito. Só que o código que ele se referia era o código fonte de computador, não era o código jurídico, né? E o argumento dele era muito bom. E passou a dominar, inclusive, os juristas. Todo mundo pensava assim. Ele tinha um argumento muito bom. Ele falava o seguinte, olha, o direito é um fenômeno principalmente nacional. Ele para nas fronteiras. Existe o direito internacional, mas o direito internacional, ele é, sobretudo, soft law. Ele não tem a coercibilidade que o direito nacional tem, né? Na União Europeia é um pouco diferente, mas também só no âmbito da União Europeia. Tem o direito comunitário lá, que é muito forte, né? E que pode interrogar até a Constituição. A Constituição tem que mudar em função do direito comunitário europeu. Mas isso é só ali naquela região. O direito é essencialmente nacional, para nas fronteiras. Aí ele falava, olha, só que a tecnologia, sobretudo a internet, é algo que planetário, não para na fronteira. Então, como que uma instituição como o direito nacional vai querer regular algo que é planetário, internacional, multinacional? Né? Então, o direito não dá conta da tecnologia da internet. Vaticinou o Lawrence Lessig aí, nesse famoso livro dele, depois vocês dão uma googada, Code is Law, Lawrence Lessig. E, bom, aí aí um outro autor que bombou muito na época, um filósofo francês, que era discípulo do meu filósofo de cabeceira, que é o Gilles Deleuze. Quem leu Gilles Deleuze sabe que o Pierre Levy, esse outro, que é o filósofo da internet, bebeu quase tudo no Gilles Deleuze, né? Ele é um deleuziano. Quem lê, vê tudo, só vem Deleuze nele o tempo todo. Né? Então, ele tem um livro muito interessante. Deixa eu ver onde está o livro. Não sei onde está o livro dele. Esse aqui, depois eu vou falar para vocês. Aí, ele tem um livro que bombou na época também, na mesma época, final dos anos, quando apareceu a internet no mundo, né? Comercial, 95, mais ou menos. Gente, vocês não imaginem o susto que vocês estão levando com o chat GPT é 10 vezes mais a internet para nós, na época. O que é aquilo? Ninguém entendia, você conectava assim, era um trem que a gente nem conseguia compreender, né, que era a internet. Então, o mundo ficou num otimismo, numa euforia tremenda. E o Deleuze, o Pierre Levy, tem um dos livros dele que chama Inteligência Coletiva da Rede. Inteligência coletiva. Então, esse conceito dele, o Code's Law, do Lessig, e o inteligência coletiva do Pierre Levy era o que mandava, né? Tudo que está na rede é maravilhoso, é democrático, a rede é democrática, vai democratizar o conhecimento, a política vai ser democratizada, vai acabar com nós vamos ter a democracia digital. A democracia digital, cada um, né, pega o seu token. Não sei se tem alguém de vocês ainda que já tem o token de advogado, né? Na verdade, não é o token do advogado, aquele token é para todos os atos da vida civil. Não existe um token específico de advogado. Um token que é um certificado digital, ICP Brasil, né? Essas pessoas também não entendem bem o que é isso. Inclusive, juízes, advogados, impresso o token.
Você emprestar o seu token para outra pessoa, você está dando muito mais que seu cartão e a senha para a pessoa, porque o cartão e a senha, o máximo que ela pode tirar da sua conta é o que você tem, e o limite do cartão. Com um token, você pode assumir uma dívida para outra pessoa de $1 milhão, porque é como se fosse a assinatura da pessoa. É muito mais perigoso entregar o token para outra pessoa, né? E muita gente não sabe. Então, o que se falava na época? Olha, vamos entrar no site do Congresso Nacional com o nosso token, com o nosso certificado digital, ver a ordem do dia no Congresso e votar diretamente. Nós não precisamos mais de deputados e senadores. Vamos resgatar pela internet a democracia digital, a democracia direta. Vamos acabar ao fim da democracia representativa. Muita gente falava isso, né? Eu sei que vocês adoram seus deputados, seus senadores, mas eles não são tão necessários como eram antes, porque agora você pode realmente entrar no Congresso Nacional e votar diretamente as matérias da ordem do dia, né? Só tem um probleminha, a gente tem que convencer os deputados e senadores que eles não são tão necessários, né? Eu acho que a gente vai custar convencê-los disso, né? Bom, mas então havia toda aquela euforia com relação à rede. Inteligência coletiva da rede era a palavra de ordem, né? Code's Law, inteligência coletiva, aquela ingenuidade, um triunfalismo tecnológico, um determinismo tecnológico. Aí, quando a gente passa 20 anos para cá, mais ou menos 2018, 2017, o clima com relação a essa tecnologia, a internet, mudou completamente. Mudou tanto que o que simboliza para mim essa mudança foi um discurso do Umberto Eco, quando ele recebeu a laurea de doutor honoris causa da Universidade de Milão. Ele fez um famoso discurso, que ele falou assim: a internet deu voz a uma multidão de imbecis. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Então, olha o que aconteceu. Ali no final do milênio passado, se falava da inteligência coletiva da rede. E a gente foi parar no lado oposto, falando como é que chama? A legião de imbecis. Então, da inteligência coletiva, nós fomos para a legião de imbecis, né? Então, eu, como crítico, mas como crítico realista, mas também quero ser esperançoso. Então, eu acho que nem tanto o mar, nem tanta terra, né? E o que eu acho? A nossa área jurídica resgatou daquele assim absurdamente. Hoje, qualquer empresa tecnológica, os grandes desafios hoje são muito mais éticos e jurídicos do que do problema técnico, científico, informático, né? Mesmo porque a própria inteligência coletiva vai começar a programar agora, né? Já está começando a programar. Então, nossas questões hoje são muito mais éticas e jurídicas do que técnicas, né? E isso resgatou o profissional. Vocês vão ver, vão participar desse momento de renascimento do direito para a tecnologia, né? As pessoas achavam, hoje, qualquer empresa tem pavor de problema de proteção de dados, morrem de medo, né? Qualquer empresa precisa ter uns 10 advogados, startup, não tem jeito de uma startupar sem um advogado. Então, completamente dependente. O direito hoje voltou a ter uma situação protagonista nesse mundo tecnológico.
e que era o contrário do que o Lessing falava, né? E isso, a minha ficha caiu já há alguns anos, que o Lessing, eu já acreditei no Lessing também. Direito não dá conta de regular a tecnologia. Até que, há uns anos atrás, talvez vocês não tivessem nascido, vocês já eram muito novos, até uns 10 anos atrás, talvez, um juiz aqui brasileiro mandou tirar o WhatsApp do ar. Foi um Deus nos acuda. E olha que o WhatsApp não era tão disseminado como é hoje. As pessoas trabalham no WhatsApp. A pessoa deixa de comer se não tiver o WhatsApp. Né? Então, não era assim como está hoje, mas era muito. Foi um Deus acuda. Aí, na hora, eu não estou falando que o juiz está certo ou errado. Era uma questão que era uma investigação de uma quadrilha e o juiz requisitou da Facebook, o WhatsApp, as mensagens dos celulares lá. Aí a Microsoft falou assim, olha, primeiro, nós não temos acesso, ela é criptografada, de ponta a ponta, nós não temos acesso. Isso a Polícia Federal sempre contestou, disse que isso não é verdade. Isso é um mito que o WhatsApp, Facebook disse. Né? Segunda coisa, eles falaram que... a segunda que eu falei, nós não temos essa mensagem que só os próprios partes, né, remetente e o receptor, que tem acesso a essas mensagens. Nós não temos. Segundo, o nosso banco de dados fica na Irlanda, não fica no Brasil. E Vossa Excelência não tem jurisdição lá na Irlanda. Aí o juiz falou, não tem não? Deu uma ordem para as companhias de telefone, suspendeu, caiu tudo. Mandou tirar do ar o WhatsApp. Então, aí que como que não tem jeito de regular? Não estou falando que o juiz está certo ou errado. Estou dizendo que o direito tem... Que o direito não tiver coercibilidade, para que serve o direito? Para nada. O direito tem que se fazer valer. É ou não é? O direito não é conselho, é lei, é ordem. A ordem, se não for cumprida, ela tem que ser cumprida de forma coercitiva, porque senão ele não vale nada. Então, a partir do momento, a gente começou a perceber, não, o direito nacional pode muito, porque as big techs são planetárias, mas elas funcionam localmente. E ali, na regulação interna, tem como... então, isso mudou completamente, começou a mudar esse cenário. Hoje, os informáticos, né, as big techs e tudo, precisa. O direito hoje não tem jeito de desenvolver nenhum aplicativo, nada, sem um bom advogado que conheça dessa questão, né, de direito que envolva as startups, que envolva marco civil, lei de proteção de dados, né? Isso, então, mudou o panorama. Então, vocês vão entrar no direito num momento diferente, né? Eu talvez nem assista isso, mas eu já estou notando, né, essa alteração. Deixa eu ver se eu ponho uma figurinha para vocês. Professor, comentando com o senhor aqui também, que a duração aproximada, a gente costuma ficar até as 9 para o senhor se programar, tá? Já é 8h20, né? E vocês querem um tempo para debater? Como é que está? Geralmente a gente faz no final. Se alguém quiser perguntar no eu vou correr... Tá bom. Pois não. Isso, o senhor pode ficar à vontade para fazer a exposição até às 9, se o senhor sentir necessidade de passar um pouquinho do tempo também, a gente comunica para o pessoal, não tem problema nenhum. E aí, depois da apresentação, a gente abre para dúvidas. Tá? Ok. Vocês estão vendo aí a figura? Alô? Professor, não, ainda não apareceu, não. Não?
O que aconteceu que agora não está dando certo? Deixa eu ver se eu compartilhei aqui. Às vezes é isso, não tá aparecendo aqui não. Está começando a compartilhar agora? Agora tá. Agora tá carregando. Apareceu a figura aí? Apareceu. Apareceu. Está aparecendo a tela toda agora? Tá. Tá em tela cheia. Perfeito. Bom, e essa foi a capa, eu não sei se foi 2017, foi muito interessante, do The Economist, né, que é a revista financeira mais importante do mundo. E ela falou o seguinte, olha que legal, o recurso mais valioso que existia no século XX era o petróleo. Então, eles transformaram a plataforma de petróleo, né, que extrai petróleo, eles fizeram essa gravura, foi muito feliz, em plataforma de extração de dados. São as plataformas. Então, as plataformas reinavam antes para extrair petróleo, agora é outro tipo de plataforma, são as redes sociais, né, que extraem megas dados. Né, que o recurso mais valioso hoje no mundo deixou de ser o petróleo. Vocês sabem quantas guerras foram feitas em nome do petróleo, né? O Oriente Médio o que é por conta de petróleo, né? Aquelas guerras devastadoras, né? Sobretudo por conta de petróleo, né? O mal que fez, né, aquela região do mundo. E todo mundo que tem petróleo, muito petróleo, sofre, e que é fraco, sofre. Né? Mas o petróleo deixou de ser o bem mais valioso. Esse dado que eu extraí de uma revista que já está desatualizada, me impressionou demais. Esse dado diz o seguinte, que 84% da riqueza dos 500 maiores ativos nas bolsas norte-americanas, na Nasdaq e na como é que chama a outra? Aquela outra que não é esqueci o nome da outra bolsa, as duas bolsas de Nova York, 84%. Isso em 2019, antes da pandemia. A pandemia aumentou mais isso. Isso me impressionou muito. Bens intangíveis. Só 16% são bens tangíveis. O que são bens intangíveis? Marcas, patentes, softwares e, sobretudo, o mais valioso de todos são os dados. E o que são os bens tangíveis, que hoje só representam 16%? São o que antigamente representava a riqueza, que eram as fábricas, que eram os equipamentos, que eram os imóveis, né? Isso que representava a riqueza antigamente. E hoje já não representa, isso não vale nada. Né? Não é que não vale nada, isso tem dentro do capitalismo global, o valor é pequeno. Isso me impressionou muito, porque há uns 20 anos atrás, era só 5% da riqueza do mundo que era intangível. 95% era de bens tangíveis. E agora, quer dizer, a riqueza hoje é uma riqueza completamente etérea. Não é mais tangível, ela é intangível. Né? E desses intangíveis, o maior intangível é o dado. Né? E esse paper da revista tecnológica do MIT, ele assenta 3 princípios sobre o capital sendo concebido como dado. Né? O principal capital hoje são os dados. E eles traçaram 3 princípios. E olha que interessante, o primeiro princípio, que os dados vêm das atividades, os dados que mais têm valor são os dados das atividades humanas. Né? As pessoas pensam que o dado, a questão de proteção de dados é uma questão de proteger sua senha, seu cartão, seu CPF. Isso não tem valor para o grande capitalismo.
Essa questão é mais de direito penal cibernético, não é uma questão econômica. As big techs não estão interessadas no seu CPF, na sua identidade, né? No seu cartão de crédito. No cartão de crédito é que estão, não para se apropriar para golpe, para facilitar a sua vida, para você gastar mais rápido, né? Se endividar mais rápido. Mas o dado mais importante são das atividades humanas. Por quê? Eles que fazem o perfil das pessoas, o perfilamento das pessoas. E qual que é a principal atividade humana? A principal atividade humana é o trabalho. Então, o trabalho está no centro, no momento que as pessoas pensam que o direito de trabalho está perdendo sua validade, seu valor, né? Nós estamos vendo que no mundo, os donos do mundo valorizam as atividades, qualquer atividade humana, mas, sobretudo, o trabalho. A atividade de deslocamento é muito cobiçada, por isso que o Uber, que nunca deu lucro até hoje, ele deu um prejuízo mais de 100 bilhões de dólares. Eu falo 100 bilhões, não é milhões, 100 bilhões e 100 bilhões de dólares, não é de reais, não. Imagina como é que essa empresa está em pé até hoje. Porque ela colhe um dos dados mais valiosos, que é deslocamento. Porque com deslocamento você perfila a pessoa. Você sabe onde ela mora, você sabe o padrão social dela. Você sabe para onde ela trabalha, você sabe o padrão social dela. Onde ela estuda, o nível educacional dela. Se ela vai num culto, se ela vai numa igreja, se ela sabe também a opção religiosa dela, pelos lugares que ela frequenta, bares, etc., sabe a orientação sexual dessa pessoa. E tudo isso tem valor, tanto é o que tem mais valor para o mercado, para as empresas que querem vender, e para o mercado político também. Porque, fazendo o perfilamento das pessoas, você atinge aquela pessoa naquilo que ela quer ouvir. Antigamente, o político falava um discurso geral para todo mundo. Hoje acabou isso. Hoje, as redes sociais, as campanhas digitais, políticas, elas trabalham com micromarketing. Elas vão te bombardear de informação, só que te interessa que aquele candidato quer que você saiba sobre ele, ou quer alguma coisa de ruim que saiba sobre o outro, né? Então, ele sempre vai te agradar, porque ele nunca vai falar nada que você não goste, porque, em geral, né, é lógico que tem televisão, tem jornal que pode furar isso, mas no marketing digital, ele é preciso, só vai falar alguma coisa que você gosta, né? E o segundo princípio é que dado gera dado. Os algoritmos geram mais dados, que geram mais algoritmos, que geram mais dados. É uma bola de neve E quem tem dados tem o quê? Tem poder, tem o quê? Tem dinheiro. E o que acontece? Maior concentração de renda. Nós nunca tivemos tanta concentração de riqueza como nós estamos tendo agora. O dinheiro todo do mundo está lá nas big techs. Estão lá no Vale do Silício. Dá um pulo lá na Califórnia, sobretudo em São Francisco, para vocês verem os preços absurdos. Eu tenho um filho nerd, morava até agora, morou 10 anos lá no Vale do Silício, agora a empresa transferiu ele para a França, mas ele morava lá num apartamento de um quarto, num bairro ok, nem média, talvez média baixa, de um quarto, sem garagem, que ele não dirige, e a garagem lá custava $300, então ele não tinha garagem, um quarto. Pagava $3.500 por mês, né? Isso aí é quanto? Dá
17 mil reais por mês, né? Um quarto. Aí ele falou, então vou tentar comprar esse apartamento. O preço desse apartamento de um quarto lá em São Francisco está custando $1 milhão de um quarto. Ele falou, você está louco, aqui não tem jeito, não. Ele ganhava bem, mas é impossível. O dinheiro está todo concentrado lá. E o terceiro princípio é que as plataformas vão vencer, né? Tudo que puder ser plataformizado vai ser, tudo que puder ser datificado vai ser, e vai tirar do mercado quem não se plataformizar. Ensino, a medicina, tudo. Não vai tirar totalmente, como a Uber não tirou o táxi, né? Mas deixa para um relevo uma importância bem menor, né? Bom, eu vou sair e voltar. Nosso tempo passou aqui, não vou parar de compartilhar. Para mudar, para não ficar. Bom, então, nós estamos numa economia de dados, num mundo de dados. E esse mundo de dados, como eu falei para vocês, um dos princípios é que dados gera mais dados. E quem tem os dados, nós estamos no momento do data power, do momento do poder dos dados. Quem tem dados tem poder, seja poder político, tecnológico, né, financeiro, dado é poder. Então, essa concentração de dados, né, pelo próprio princípio, segundo princípio que eu falei, quem tem dados gera mais dados, né, e vai se acumulando, vai fazendo uma bola de neves, né, e vai tendo cada vez mais poder. E isso se espraia pelo todas as dimensões do poder. O que nos interessa focar agora? É como que isso se espraia no trabalho humano, né? Que é o poder algoritmo do empregador. Então, através dos dados dos empregados, cada vez mais vão essas big techs, essas empresas que vão usando. A China está trabalhando com os trabalhadores todos com, como é que chama? Aquelas coisas pregadas na cabeça, como é que chama? Põe tipo, você vai fazer um exame de eletrocefalograma, né? Para medir tudo dos empregados, para saber como é que eles podem aumentar a produtividade. Aí colocam metas com as pessoas que têm mais alta produtividade, e com isso aumentam a produção absurdamente, né? Tem uma empresa chinesa lá que aumentou assim, absurdamente. A Amazon começou nos dedos, colocar sensores nos dedos dos trabalhadores lá para detectar isso também, para aumentar a produtividade. Então, esse poder algorítmico no plano do trabalho passou para ser não propriamente vigiar o empregado, mas impulsionar a produtividade dele, né? Você pode ver na mídia, tem que aumentar a produtividade do Brasil, o trabalhador brasileiro tem uma baixa produtividade, só se fala em produtividade. Nós estamos na sociedade do produtivismo, né? E esse poder de dados, né? Essas inteligências artificiais, esses algoritmos, né? Eles aprimoram, eles concentram mais, eles ficam cada vez mais inteligentes, mais com maior acurácia e para aquilo que eles querem.
Então, nós estamos chegando nesse momento que o capital, o poder, o capital de dados, o capital, os donos do mundo, eles estão realizando aquilo que Marx falava, que a luta do capital era para reduzir, que ele chamava a porosidade do trabalho. Não sei se vocês já viram essa expressão, a porosidade do trabalho. Ou seja, o trabalhador chega, ele descansa, vai ali, faz uma coisa, etc., para. Nós somos seres humanos, não somos máquina. Chegamos, sentamos no trabalho, trabalhamos 8 horas, para, igual uma máquina. Uma máquina trabalha 8 horas. Então, porosidade zero. O ser humano não é uma máquina. É lógico que ele tem que ir no banheiro, descansar, conversar, relaxar, fazer um exercício e tal. Então, mas através de técnicas algorítmicas e de gestão algorítmica do trabalho, eles começam a reduzir essa porosidade. Nos aplicativos, eles reduziram a zero a porosidade. Por quê? O trabalhador passa lá o tempo todo esperando uma chamada. Não está ganhando nenhum centavo por isso. Aí ele só começa a ganhar, aí chama ele, ó, você vai pegar uma pessoa que está ali. O deslocamento dele deve demorar 10 minutos, ele trabalha 10 minutos de graça, não paga. Aí quando ele pega a pessoa, faz uma corrida de 8 minutos. Aí ele fica 10 minutos sem ganhar e só ganha 8 minutos. Né? Então, assim, só paga o que trabalha efetivamente. Né? Então, os aplicativos chegaram no sonho do capital, né? Total. Né? Marx já vislumbrava isso. Olha, a luta do capital é contra a porosidade do trabalho. Né? Então, nós estamos vivendo isso nos aplicativos. O aplicativo acabou a porosidade, porque ele só recebe o que ele estiver trabalhando. Se ele estiver esperando lá a chamada, ele não recebe. Né? E aí que eu entro na questão, para finalizar, na questão que vocês me convidaram, fiz essa longa introdução, que é sobre a intensidade de trabalho. Então, o direito do trabalho clássico, né, do século atrás, foi aquela luta sangrenta, né, de muitas pessoas, muitos sindicalistas, mulheres. O sindicato apareceu, nos lugares que apareceu primeiro foi na França. Eu estive lá agora em Lyon, onde tinha uma grande indústria de tecelagem e que a maioria eram trabalhadoras mulheres, né? E lá os sindicatos eram constituídos majoritariamente por mulheres, né? Elas foram as primeiras lutadoras sindicais pelo direito de trabalho. Né? Então, qual que era o grande sonho? Limitar a jornada de trabalho a 8 horas. Demorou décadas, mas aconteceu. Né? Aconteceu. Tantas pessoas morreram, tantos padeceram, mas houve essa conquista da humanidade, que agora os aplicativos estão fazendo retroagir. Um negócio que eu comecei a falar lá atrás, não falei, vou completar agora, eu falei o seguinte, eu não acredito que a tecnologia acaba com o trabalho. Eu não acredito no neoludismo. Como tem propostas aí, vamos deixar 6 meses proibir o desenvolvimento da inteligência artificial. Né? Pode, isso é obscurantismo, não é por aí. Nós temos que entender e regular. Não é parar, não. Não é parar o conhecimento. Né? É regular. Vamos regular o uso da inteligência artificial. Mas o que eu queria falar para vocês é que eu não acredito que vai acabar, porque como os neoludistas quiseram quebrar as máquinas há 100 anos atrás, porque ia terminar com o trabalho, todo mundo viu que não terminou, né? Todo mundo na pandemia trabalhou em casa
e viu que trabalhava mais do que trabalhava no trabalho, o burnout explodiu, né? Muito mais gente trabalha, porque você controla muito mais a pessoa ali pelo teclado e pela câmera do que por um chefe te vigiando, né? Fisicamente. Mas o que eu tenho uns levantamentos da Sociedade Robótica Mundial, ela tem os levantamentos, muitos anos, que os 10 países mais robotizados, mais automatizados do mundo, têm nível de desemprego baixo, como Coreia, Alemanha, Estados Unidos, China, Suécia, não estou lembrando todos. Eles têm mais altos níveis de robotização, automatização do mundo. E tem desemprego baixo. Ou seja, não existe uma relação necessária e direta entre robotização, automatização e desemprego, né? Desemprego tem outras causas, e não é a automatização. Então, eu acho que é um caminho equivocado, né? E pensar que a inteligência artificial vai acabar com os empregos. O que a gente tem que aproveitar, essa onda, já que eles estão falando isso, então, partir para uma campanha, né? E como começou na Califórnia, que eu vou contar para vocês, que é o tema que vocês me chamaram, né? Para a redução da jornada para 4 horas. Por que vocês não criam um movimento pela jornada de 4 horas? Né? Se vocês estão achando que é muito sonho, os sindicalistas, 100 anos antes de vocês, acreditaram no sonho das 8 horas. Então, vocês têm que acreditar no sonho das 4 horas. Né? E, pelo menos, começar agora uma semana de 4 dias. Vamos começar pela semana de 4 dias? A primeira luta, que é uma coisa concreta. Né? São vocês, jovens, que têm que fazer isso. Né? Entrar nos sindicatos. O sindicato é envelhecido. Eu não vejo jovens. Eu dou muita palestra para o sindicato, eu dou consultoria para o sindicato. Eu vejo o pessoal mais velho. Está precisando os jovens ingressarem nos sindicatos, né? Com novas ideias, né? Porque se o sindicato vai morrer assim, né? Só velho lá, né? Então precisa renovar. Então precisa de campanhas sindicais. E essa não tem nada mais bonito e mais necessário do que isso. Uma jornada de 4 horas, né? De 4 horas, ou então vamos começar um movimento pela jornada de 4 dias, né? Na semana. E por quê? Nós temos agora os algoritmos aumentando a produtividade. Se você pegar a produtividade de um trabalhador hoje e 100 anos atrás, muito mais produtivo. É lógico que ele tem máquina, mas ele produz 1000 vezes mais. E o salário dele aumentou 1000 vezes? Claro que não. O salário mesmo não aumentou. Todas as estatísticas indicam que o salário nunca aumenta na mesma proporção da produtividade. A produtividade é sempre maior. Então, os trabalhadores estão sempre atrás da produtividade, sempre ganhando menos. Cada ano que passa, vai ganhando menos do que produz. Né? Cada vez mais é capaz de uma pessoa produzir mais. Né? Então, essa loucura do controle do meu chefe é um algoritmo, né? Essa loucura toda começou no Vale do Silício, mas no Vale do Silício também nós começamos a ver uma certa luz no final do túnel. Então, tem uma lei que eu não vi ainda trabalho sobre ela aqui no Brasil, pelo menos, acadêmicos, né, explorando profundamente, que é a AB 701. AB 701. Dá uma gogada aí, né? É uma lei da Califórnia que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022, que, para mim, é um novo salto do direito do trabalho, é um novo direito do trabalho.
que ela está almejando. O nosso sistema tradicional de proteção do trabalho, de proteção da jornada, a métrica dele, qual que era? É uma distensão horária da jornada. Então, nós estamos falando de jornada de 8 horas, jornada, né, limita a jornada a 8 horas, a 4 horas e tal. Mas nós, ingênuos, né, nós não pensamos que há muitos anos o capitalismo triplicou, quadriplicou a produtividade dos trabalhadores na mesma jornada, né? Então, ele só vai aumentando a jornada. E isso causa um estresse tremendo nos trabalhadores. E esse estresse, o que acontece? Burnout, número de pessoas com depressão, ansiedade, um problema sério no trabalho, assim, explodiu. Eu tive semana passada no Tribunal do Trabalho aqui de Minas, o presidente fez uma revelação absurda, que 1/3 da força de trabalho do tribunal, contando com magistrados e servidores, está doente. Está afastada do trabalho, ou vai e volta, por questões por questões de estresse, burnout, etc., de estresse, né? Então, isso aqui dentro da justiça do trabalho, gente, que deveria proteger. Imagina se ela não protege seus próprios juízes e servidores, vai proteger os trabalhadores? Muito menos, né? Então, o que é a questão? Não adianta mais pensar, é lógico que tem que ter a luta pela redução da jornada, porque está aumentando a produtividade, tem que diminuir a jornada proporcionalmente, o que aumenta a produtividade. E o que acontece? Você chega em um banco, em qualquer empresa, te põe uma meta. Aí você bate a meta, no mês que vem você tem que ter uma meta maior ainda. Até que você chega no seu limite, você não consegue mais passar aquela meta, você entra em parafuso. Imagina um pai de família. Fala assim, gente, se eu não conseguir bater essa meta, eu estou na rua, o que meus filhos vão comer? Como é que eu vou fazer? Então, isso é uma loucura que está adoecendo todo mundo, né? E então, o nosso, se vocês pegarem o artigo 4º da CLT, nós temos a consagração da sistemática remuneratória da CLT pela extensão da jornada. Está lá no artigo 4º. Por que está lá no artigo 4º? Ele fala uma coisa ao contrário. Fala assim, o tempo que o trabalhador está à disposição da empresa, ainda que sem trabalhar, ele tem direito às horas que ele está à disposição. Então, não é só extensão. Mesmo que ele estiver de braço cruzado fazendo nada, aguardando ordens do empregador, ele tem que ser remunerado, porque ele remunera pelo tempo, né? Só que isso não existe mais. Não existe trabalhador que fica esperando trabalho mais, não. Só nos aplicativos. Ele fica esperando trabalho, mas sem ser remunerado. A CLT, ele fica esperando trabalho remunerado. Ele tem que dar a obrigação de trabalho, é o patrão. Então, não existe mais isso. O trabalhador que fica esperando trabalho sem receber. Então, foram aumentando a produtividade, foram com várias estratégias, com controle algoritmo, com a inteligência artificial, mapeando tudo, com todos os dados, cada vez foi deixando mais sem preenchendo completamente o tempo de trabalho. Então, 8 horas de trabalho hoje equivalem a 80 horas há 50 anos atrás. A produtividade da pessoa hoje é de 80, né? Não mais com a inteligência artificial, com o chat GPT.
Eu tenho usado o chat GPT, eu estou assim, estarrecido, eu estou assustado e admirado, porque é impressionante, gente, é impressionante. Não sei se vocês estão usando, mas eu estou ficando admiradíssimo. Ele erra, mas isso até é humano, né? Nada mais humano que errar. Ele erra. Como é que a inteligência artificial erra? Até isso eu acho louco, porque inteligência não é feita para errar. O computador não é feito para errar. Então, ele se aproxima, na minha visão, de humano quando ele começa a errar. Você conversando com ele, ele vai aprimorando a informação que você quer, você vai ali, o objetivo do chat GPT e dessas inteligências modelo de linguagem, né, como eles chamam, modelo de linguagem, não é te dar informação precisa, é conversar com você, como se fosse um humano. Um humano não sabe tudo, né? Você conversa com a pessoa, você não tem todas as informações, mas você sabe responder, dialogar. É isso que é a habilidade primeira do chat GPT, é conversar com você como se fosse humano. E isso ele consegue impressionantemente, de você ficar assim, abismado, né? E agora, além disso, ele consegue, você vai conversando, ele vai melhorando as informações, vai te dando informações com mais precisão, né? No diálogo, ele é dialógico, se você souber extrair, ele vai te dar um negócio bem preciso, começa a te dar referências, etc. Né? E agora, você não pode confiar cegamente, não, viu, gente? Não vai fazer TCC no chat, não. Ele vai ajudar vocês muito, não vai ter jeito mais de fazer isso. Vai ajudar, mas vocês vão ter que checar tudo, porque muitos dados, até referência ele inventa às vezes. Não existe. Então, já pensou? Você chega lá no seu TCC, na sua prova de TCC, e fala, não existe esse autor aqui, não, essa página, isso aqui, não existe, não. E ele saca, viu? O ChatGPT saca. É igual humano. Fala mentira, é igual humano. Por isso que eu fico assustado com ele. Ele é muito humano. Né? Então, o que nós precisamos hoje? Mudar não. Nós precisamos lutar pela redução da jornada, pela redução da extensão da jornada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que botar um pé no freio no produtivismo. E essa lei, para mim, foi genial, essa lei AB 701, ela puseram aqui, aquilo é para presença, né? Esse aqui era o link da AB 701. Ela fala o seguinte, todo trabalhador, tipo a Amazon, é a chamada lei da Amazon, né? Um sistema assim de produção da Amazon, você, igual aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, você tem que pôr a sua jornada de trabalho no contrato de trabalho. Nos Estados Unidos não tem carteira de trabalho, mas tem o contrato de trabalho. Então, você coloca no seu contrato de trabalho não só a sua jornada de 8 horas, a jornada que seja, mas agora é obrigada a incluir a sua cota de trabalho. O que é a cota de trabalho? Cota de trabalho é o que vai, no final das contas, deixa eu só pegar para vocês aqui exatamente na lei, no final das contas, é a produtividade. Né? Essa lei, né, cria 13 novas seções no Código do Trabalho. E ela é mais dirigida a centros de distribuição de armazéns, mas não armazém agrícola, né, mas armazém tipo Amazon. Então, a lei obriga todo trabalhador agora dessas empresas que funcionam na base da produtividade ali, de algoritmos, de padrão dessa forma, uma cota que tem um padrão de trabalho, que é designado no seu contrato de trabalho. Então, você é designado para a cota que você tem que ter,
ou seja, a sua velocidade de produtividade especificada. Né? Então, ou executar um número de tarefas, tudo, em geral, tem várias formas, e a lei prevê, de medir a sua produtividade e tem que estar estabelecida no seu contrato de trabalho. Aí as pessoas me falam, mas isso é só colocar a meta lá em cima, uma meta altíssima no contrato de trabalho, pronto, está resolvido. Não. Aí a lei fala o seguinte, olha, a meta que ela tem que ser capaz, a pessoa tem que ser capaz de trabalhar dentro da jornada dela e tendo os descansos dela, e tendo o repouso, tudo. Se não for possível, além da empresa levar uma multa violenta do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, né, ainda recebe indenização, o empregado, os sindicatos podem cobrar uma indenização altíssima da empresa. Então, aí que está. Então, tem que ser uma meta factível, razoável, né? E aí que está o grande que as pessoas não entenderam. Ao estabelecer essa cota para aquele rodízio, aquele negócio de todo ano, você bater uma meta, aumenta a sua meta, aumenta aquilo que estressa. Aí a meta é fixa, não pode aumentar aquela no Brasil, né, no direito clássico brasileiro, no Brasil, no mundo inteiro, a não ser na Califórnia agora, as empresas iam aumentando, contratavam você para 8 horas, mas iam aumentando, te cobrando meta. Todo ano você tinha que ir melhorando, aumentando. Até que o momento você não aguenta mais aumentar. Aí você fala, não aguento mais, o que vai acontecer comigo? Vão cortar minha cabeça. Imagina o estresse que é uma pessoa que vai ter isso, que já não está conseguindo trabalhar mais está exausto, e sabe, se ele não conseguir, se ele não aumentar, ele vai ser mandado embora. Imagina o que é isso para uma pessoa. Né? É um negócio assim louco. Então, essa lei, para esse aumento, esse ciclo produtivista, né? Porque estabelece essa cota, pronto, essa cota é igual às jornadas, as condições de trabalho, no direito de trabalho, você pactuou no começo, não pode alterar mais, só pode alterar para melhor, para pior não. Né? Então, você não pode aumentar essa cota do empregado, você só pode reduzir a cota. Né? Então, isso assim, é uma revolução. Uma revolução. Né? Alguém levantou a mão? Pois não? Professor, só uma dúvida. Essa lei eu não a conheço, mas aí na hora que a empresa vai ter essa cota estipulada, isso vem de discussões sindicais. Seria isso? Ou é individual? Não necessariamente, não. A lei não estabelece a obrigatoriedade de ser negociado coletivamente, mas pode, e eu acho que o caminho vai ser esse. E deve, né? Mas a lei em si, ela não obriga que seja isso. Né? Eu queria dar um dado para vocês, é muito interessante. Falam que quem sabe quantos artigos mais ou menos tem a CLT do Brasil? Alguém sabe, mais ou menos? Pode olhar aí. Entra na CLT e olha, o último artigo. Agora que eu estou vendo, tem cheio de perguntas aí para mim. A gente depois eu respondo. Vou terminando aqui agora para a gente responder. Vou deixar um tempinho para responder. 10 minutos. Bom, tem 930 artigos, eu acho. 930, mais ou menos. 930. O Código da Califórnia, gente, tem 9.000 seções, ou seja, artigos. 9.000. 10 CLTs, imagina a grossura dele. Acho que hoje ele não tem nem papel mais, é só 9.000.
e fala que nós somos, que é muito regulatório, o direito do trabalho brasileiro é muito regulatório. Imagina um advogado trabalhista nos Estados Unidos. Ele só pode atuar na Califórnia, porque ele só tem condição de conhecer a legislação californiana. E lá, cada estado, 51 estados, cada um tem um código de trabalho diferente. Imagina uma empresa nacional para funcionar nos Estados Unidos, que loucura que é, que cada estado tem uma legislação trabalhista diferente. E o pessoal fala na nossa CLT, que são 932 artigos, para o Brasil inteiro. Né? Então, isso eu gostaria de falar para vocês. Então, a Lei 701 é um novo marco no trabalhismo. É uma grande luta que se inicia, a luta que não descarta a luta para a redução da jornada para 4 dias por semana ou para 4 horas por dia, né? Mas, paralelo a essa nova luta que já tem lei, que é a 701. Eu acho que eles deixaram passar essa lei nos Estados Unidos, lá na Califórnia, porque também eles não avaliaram como que essa lei vai frear o produtivismo, essa loucura do produtivismo. Quando eles perceberem o potencial que tem contra o grande capital essa lei, isso aí eles vão começar a dinamitar. Mas quem sabe a gente começa a propor aqui no Brasil para antes que eles acordem. Porque ninguém deu muito bola. Você não vê ninguém escrevendo sobre essa lei. Né? Não está sendo explorada. E uma lei super interessante. Porque o produtivismo, gente, eu estou convencido, é a causa maior hoje de adoecimento no trabalho. É a pior causa de adoecimento no trabalho. São questões, doenças mentais, né? Emocionais. Né? Então, essa luta, essa luta pela intensidade da jornada é uma grande luta que vocês têm que abraçar. Eu vou parar por aqui, tinha algumas coisinhas para falar, mas eu acho que... Professor, a gente agradece, porque agora também vão ter as perguntas, né? Às vezes, eventualmente, exatamente. alguma questão Se que o senhor tiver ia alguma falar, pergunta, vai voltar. Beleza. Então, se eu vou tiver fazer o alguma seguinte, pergunta, alguém quiser... Tem umas perguntas ali, mas... Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui, até para o vídeo ficar mais leve, e o pessoal nas perguntas ficar mais à vontade, poder perguntar, o senhor também ficar mais tranquilo. Então, para quem vai assistir a gente gravado, a gente agradece e até o próximo vídeo.